presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, conforme eu falei, Caio, na sessão de hoje, dia 21 de setembro de 2020. Eu vou fazer questão de todos os dias, ao abrir a sessão aqui, dizer a data, né? Para que não fique nenhuma dúvida quanto à data da sessão. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Eu queria, antes de abrir a sessão, pedir à nossa assessoria que coloque aqui na ata de abertura, ou no padrão de abertura das sessões, as datas para que nós, ou quem estiver presidindo, fale a data da sessão. Muito obrigado. Pois bem, pequeno expediente, nós temos 13 oradores inscritos, sendo a primeira oradora a doutora Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, colega Melão aqui presente, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham. E a minha manifestação nesta data, Excelência, abrindo a semana, é uma manifestação de protesto. Sexta-feira passada, eu dediquei o dia buscando o relatório referente ao PL 529, que é um projeto gigantesco do Poder Executivo, que extingue, não é uma série de empresas, uma série de serviços sem maiores satisfações, que eleva significativamente a carga tributária do povo paulista, que prevê concessões não detalhadas de uma série de parques, dentre outras medidas pouco claras no projeto. Eu busquei esse relatório, recebi a informação de que o relatório não estava pronto, muito embora constasse do sistema que já havia a entrega desse relatório por parte do relator designado. Faço aqui o registro de que o relator é o líder do governo, muito embora seja um deputado que mereça todo o nosso respeito, me parece muito questionável que um projeto polêmico do governo seja relatado pelo líder do governo, que, por óbvio, fará o que o governo entende que tem que ser feito. Neste processo todo, muitos foram os pedidos de esclarecimento técnico que fizemos, não recebemos nenhum tipo de retorno. Para minha surpresa, na sexta-feira à noite, o que não é comum, chegou uma convocação para a reunião extraordinária da CCJ, amanhã, ao meio-dia. Ainda para minha surpresa, hoje pela manhã, em contato com o gabinete do líder do governo, recebi a informação que somente amanhã, no momento da reunião da CCJ, receberemos o relatório. Ora, é um projeto complexo e polêmico. Muito provavelmente, o relatório também será um relatório extenso. Como, sem ter tido nenhum tipo de esclarecimento anterior, como receber o relatório no momento da CCJ, que é o momento mais valioso de análise de um determinado projeto? É inadmissível. Para piorar, o secretário Mauro Ricardo, que todos sabem, foi quem redigiu o projeto, foi quem determinou o projeto, é o autor intelectual, moral deste projeto, virá à casa para prestar esclarecimento sobre o mesmo projeto amanhã, às 15h, na Comissão de Finanças, ou seja, o governo quer aprovar o projeto na CCJ ao meio-dia, para somente às 15h, o secretário responsável pelo projeto prestar esclarecimentos mínimos sobre a proposta. Eu entendo que é um desrespeito para com esta casa, para com todos os deputados, e eu fico triste, porque vejo que nessas horas, eu nunca falei isso, mas nessas horas é que a presidência tem que resgatar a importância da casa. Não vejo sentido em convocar uma reunião da CCJ antes do secretário prestar esclarecimentos mínimos. Aqueles colegas que tomaram o cuidado de telefonar nas secretarias envolvidas, de visitar os órgãos que serão extintos, sabem
que sequer os secretários das pastas afetadas foram consultados antes desse projeto ser apresentado. Alguns secretários souberam pela imprensa, como, aliás, os deputados também souberam pela imprensa. E eu queria aqui fazer uma crítica, né, a esta mesma imprensa. Todos sabem que eu tenho várias divergências com relação ao governo federal, mas acontece uma vírgula no governo federal, todos os jornais, né, caem matando. Aqui em São Paulo, faça chuva, faça sol, aconteça o que acontecer, a imprensa faz propaganda do PSDB. O prefeito Bruno Covas é capa do Estadão praticamente todo dia. O governador João Dória tem todas as suas narrativas abraçadas pela imprensa de maneira automática. É a ciência no enfrentamento da pandemia, é a importância da vacina, e agora esse projeto que a imprensa vem alardeando como sendo um projeto de enxugamento, de resgate da máquina, quando todos sabem que esse é um projeto de destruição de serviços, e que agentes privados serão contratados sem maiores explicações. Eu teria aqui uma lista de críticas a fazer, uma grande lista de críticas a fazer, mas eu quero fechar com a observação feita por uma pessoa que me mandou um e-mail na sexta-feira, um senhor cujo nome eu não lembro agora, mas ele me fez a seguinte pergunta: doutora, qual é a lógica do governador extinguir a FURP, que é um laboratório pronto, um laboratório completo, um laboratório perfeito, e ao mesmo tempo gastar milhões para construir um outro laboratório para fazer essa vacina chinesa? Se ele quer tanto fazer essa vacina, por que não economiza esses milhões e utiliza a FURP que já está pronta? E não adianta dizer que o dinheiro é privado. Não adianta dizer, porque se o dinheiro foi doado para fins públicos, ele passa a ser público. E ninguém doa nada nos montantes que doam para o governo do João Dória sem algum interesse. Então, esse argumento de que o dinheiro é privado não afasta o dever de nos dar satisfações. Então, acho que é muito importante cada colega, na sua bancada, entender que o que está acontecendo aqui é um grande desrespeito. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo deputado, o deputado Major Meca, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Maurici, deputado Dr. Jorge do Carmo, deputado delegado Olim, deputado Coronel Telhada falará posteriormente, deputado Gil Diniz, deputado Ricardo Melão, deputado Carlos Janaz, deputada Marta Costa, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Alberto de Freitas. Pela lista, Adalberto de Freitas. Obrigado, Caio. Pela lista suplementar, delegado Olim, deputado delegado Olim, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Itamar Borges, deputado Rodrigo Gambale. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Falou, meu. Presidente, boa tarde a todos os colegas que nos acompanham pela TV Alesp, a todos que nos acompanham e seguem o nosso mandato, o nosso trabalho. Hoje eu venho aqui a essa tribuna, como das diversas vezes da qual eu já fiz uso dela, para falar sobre o nosso hospital regional de Ferraz de Vasconcelos. E falar também sobre algumas pontualidades que a gente vem enfrentando e sofrendo no hospital e não conseguimos ter entendimento do porquê esses problemas crônicos ainda não conseguem ser resolvidos. Eu estou apurando uma situação no final de semana do jovem Mateus, de 6 anos de idade, que teve um problema num brinquedo numa praça da cidade de Ferraz de Vasconcelos, e nessa brincadeira que ele estava utilizando de um brinquedo na praça, ele acabou tendo os dedos da mão
todos amassados, e chegou a amputar a ponta de um dos dedos. Pelo que a gente tem visto, parece que não tinha médico ortopedista para fazer a cirurgia no hospital regional, mas eu estou apurando ainda os fatos. Ele acabou sendo transferido para a cidade vizinha para ter atendimento. Enfim, a gente lutou 10 anos para conseguir a pediatria naquele hospital. E agora, desde o início do nosso mandato, em 1 ano e meio de mandato, a gente conseguiu reabrir a pediatria com muito sacrifício. Mas uma coisa é você ter o atendimento pediátrico, que o pediátrico é como um clínico, né? Geral, mas de crianças. O que precisa nesse caso seria de um cirurgião da área ortopédica, que é o que tem faltado no hospital. Então, por mais que ele tenha tido um atendimento, ou recebesse um atendimento, ele precisaria ser transferido. O hospital não tem estrutura para fazer uma cirurgia? Claro que tem. Um hospital de 9 andares, mais de 100 milhões de investimento, mas o que tem faltado lá é RH, são médicos, é mão de obra. E hoje, a gente tem uma falta muito grande dentro do setor de ginecologia e obstetrícia, e principalmente na área ortopédica. A gente tem um déficit de 8 médicos em GO, ginecologia e obstetrícia, e um déficit de mais 8 profissionais, 8 médicos, para que desse conta do pronto-socorro ortopédico e também de cirurgias ortopédicas. Então eu imploro à Secretaria de Saúde do Estado que a gente consiga resolver esses problemas. Não são problemas graves, ao olhar do Estado, a contratação de RH, num hospital daquela envergadura e daquela estrutura. Mas para quem precisa de uma emergência, de uma cirurgia, de detalhes que vão salvar a sua vida, sabe da falta que esses profissionais fazem no hospital. E não adianta dizer que não tem recurso para a saúde, porque todos os recursos do Estado foram destinados e autorizados para essa pasta. Nós estamos com um tomógrafo queimado na cidade. O tubo, que é a alma do tomógrafo, está queimado. Custa R$500 mil para arrumar. R$500 mil não é nada perto da quantidade de vidas que nós poderemos salvar com testes, ou melhor, com exames de imagens de tomografia. O hospital tem uma defasagem gigantesca de funcionários na área de imagens, de raio-x, de tomo, entre outros exames de imagem que não tem profissionais. Temos equipamentos e não temos profissionais. Desde o início do ano já está publicado em Diário Oficial que a FID, que é uma empresa que presta serviço para o Estado, para fazer manutenção desses equipamentos e contratação de equipe para realizar os exames. Desde janeiro nós esperamos, eu tenho cobrado a Secretaria de Saúde de forma insistente, o governo, o líder do governo, mas eles falam que não tem recurso para fazer tomografia no Hospital Regional de 9 andares de Ferraz de Vasconcelos. Onde está todo o recurso do Estado que foi transferido para a pasta da saúde? Onde está todo o recurso de saúde para o combate ao Covid? Conseguimos, com muita luta, 28 respiradores para o hospital. Mas o que adianta a pessoa chegar lá com insuficiência respiratória ou diagnosticada com Covid, se a gente não pode fazer uma tomografia para ver qual é a real situação dos pulmões dessas pessoas? Então, eu imploro ao governo do Estado, e mais uma vez, faça a sua função, para que a gente não tenha que fiscalizar mais a fundo de onde estão sendo aplicados esses recursos que deveriam estar sendo destinados para o Covid. E se estão sendo destinados para o Covid, não justifica um tomógrafo por R$500 mil estar parado numa região que atende 3 milhões de habitantes, 3 milhões de vidas humanas, e não ter gente e efetivo para fazer um raio-x no Alto Tietê. Por favor, governo do Estado, faça a sua parte, porque a minha, como deputado, representante daquele povo e daquela região, eu tenho feito aqui na tribuna. E a partir de hoje, diariamente, até
que se resolva a situação do hospital. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Rodrigo Gambale. E dando sequência à lista de oradores inscritos nesse pequeno expediente do dia 21/9/2020, chama à tribuna o deputado Coronel Telhada para fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, todos que nos assistem pela rede Alesp, quero saudar aqui nossa assessoria policial militar, na figura do soldado Pellegrini, saudar também o tenente Akira, que está chegando aqui, vindo da rota, né, Akira? Vindo da rota para fazer, dá um passo para o pessoal te ver, Akira, por favor. Chegando da rota aí para que venha agora trabalhar conosco, aqui é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Eu, antes de fazer as minhas saudações, eu quero aqui me colocar contra um setor da nossa imprensa. Hoje é dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira. E a hipocrisia de determinados setores da nossa imprensa, setores que valorizam o crime em detrimento das polícias. Eu sei que tem gente do crime infiltrado em todos os setores, e nós sabemos que na imprensa também tem. Isso fica claro em algumas empresas que fazem questão de falar mal da polícia. É incrível. Eu estou vendo aqui uma matéria da Folha Press, sempre a querida Folha de São Paulo. Ela fez uma matéria aqui dizendo que, olha só a sacanagem, a maldade desse tipo de jornal. São Paulo reduz letalidade policial pelo 3º mês e prepara pacote de armas não letais. Ou seja, como se o problema da segurança em São Paulo fosse a letalidade policial. Como se nós não tivéssemos o crime agindo em grande escala no estado de São Paulo. Diariamente nós temos cidades do interior e aqui em São Paulo, quadrilhas, verdadeiros bandos organizados. Cangaço, é o atual cangaço, atacando nas cidades, armados de fuzis, matando policiais, matando pais de família. E a imprensa vem com essa hipocrisia, dizer da letalidade policial. O pior é que ela mesma se contradiz na matéria, porque ela dá uma série de dados. Aqui são apresentados vários dados, e fala o seguinte, uma das falas, para manter os números em queda, a PM prevê aumentar o uso de armas menos letais. Pelo amor de Deus, que armas menos letais? Vamos fazer o seguinte, vamos desarmar a polícia, vamos dar flores na mão das polícias, espanadores, para limpar a sujeira de São Paulo, vassouras, quem sabe? Porque a vagabundada está andando armada de fuzil. Todo dia nós temos ocorrências de policiais sendo atacados por fuzis. E o pior, tendo que fugir e abandonar a viatura, para não morrer. E eles vêm falar que a PM precisa de arma não letal, como se a gente estivesse brincando na rua. É uma hipocrisia muito grande. Eu fico triste quando eu vejo o alto comando da PM dizer que a redução da letalidade é o nosso grande objetivo. Eu acho que o grande objetivo da polícia tem que ser trazer a segurança para a população de São Paulo e proteger a sua tropa, evitar que a sua tropa morra, recebendo essa porcaria desse salário que nós recebemos há anos. Falta de direitos, salário de... nem vou falar a palavra, respeitando os colegas, uma porcaria de um salário. E o pior, a matéria é tão tendenciosa que ela não se dá o trabalho de ouvir o atual ouvidor, que é o doutor Eliseu. Eles vão ouvir quem? O antigo falador, Mariano. Mariano, que é o que adora a polícia, Benedito Mariano, que não é mais porcaria nenhuma, mas eles fazem questão de ouvir como ex-ouvidor. Já falava um monte de abobrinha como ouvidor, mas eles fazem questão de ouvir ainda. E lá vem o Mariano com as suas abobrinhas, dizendo que a letalidade é um absurdo. É um absurdo a polícia estar com a letalidade alta. Absurdo por quê? Você não levanta a bunda da cadeira para enfrentar um bandido. O que você sabe de enfrentar bandido? O que você sabe de enfrentar o crime? Nada. Nada. Teoria idiota, é isso que você sabe. Enfrentamento de crime mesmo? Você nunca viu um bandido de frente. Quando não estava do seu lado, estava preso. É fácil falar de bandido. Vai você, que nem a gente, enfrentar bandido todo dia, como nós enfrentamos aqui ao longo das nossas carreiras, e esses policiais enfrentam até hoje. E ele fala aqui, colocar um freio na tropa, para você ver como ele olha a tropa. Como jumento, como cavalo, não é como homens. Essa é a impressão que ele tem.
E a gente sabe muito bem disso. Então, quem é Benedito Mariano na fila do pão? Porcaria nenhuma. Que me interessa a opinião dele? Nada. Esse já pode deixar bem claro o tipo de notícia que é veiculado por essa criminosa Folha de São Paulo. E lá vem mais uma do senhor Benedito Mariano. Ouçam, entre aspas. Era injustificável o aumento da letalidade em plena pandemia, quando vários crimes relacionados à circulação de pessoas diminuíram, principalmente furto e roubos de pessoas e veículos. Se esses crimes diminuíram, como a mentalidade? Diz o ex-ouvidor Mariano. O que tem a ver uma coisa com outra, ô cabeçudo? O que tem alguma coisa a ver com outra? Furto e roubo não quer dizer aumento ou diminuição de letalidade, são ocorrências com homicídio. Tanto que a matéria aqui no fim se contradiz e diz o seguinte: conforme o jornal Folha de São Paulo, em abril, os crimes patrimoniais caíram até 65% nos primeiros dias. Lógico, as pessoas estavam todas em casa, lógico que é o crime patrimonial. Até um idiota sabe disso. Por outro lado, os chamados crimes de sangue tiveram aumento. Quem fala é a própria hipócrita Folha, dizendo o seguinte: os homicídios, por exemplo, atingiram números recordes. Se os homicídios atingiram números recordes, é lógico que a ação policial, a chamada letalidade policial, também aumentou. Se aumentaram os homicídios, aumentaram os crimes de sangue, a polícia militar tem que reagir contra isso. Como reagir? Matando o bandido, sim. Porque eu prefiro 1000 vezes um bandido indo para o saco, morrendo, do que um policial nosso ferido ou morto. Agora, infelizmente, Benedito Mariano, Folha de São Paulo, preferem policiais militares mortos e policiais vivos. É uma vergonha. Só para fechar, senhor presidente, eu queria aqui saudar agora os municípios aniversariantes. Na sexta-feira, no sábado, dia 19 de setembro, nós tivemos o município de Guararema, aqui perto, servi em Guararema como major, quando estive comandando o 17 Batalhão. Um abraço a todos os amigos de Guararema. No domingo, nós tivemos a cidade de Ipauçu e Itapeva. Quero mandar um abraço para minha querida amiga Wanda Cerdeira, lá de Itapeva, nossa apoiadora, nossa amiga e também pré-candidata lá naquela cidade. Um abraço, Wanda, um abraço a todo o pessoal de Itapeva. E hoje, dia 21 de setembro, é a cidade de Pedrinhas Paulista e Guariba. Um grande abraço aos amigos de Pedrinhas Paulista e Guariba. Também lembrando que hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. Nós lutamos muito pelas pessoas com deficiência física, com autismo, só que agora o governador João Dória quer tirar os direitos dos deficientes. Esse maldito PL 529 que está chegando aqui, está tirando o direito dos deficientes, dos autistas. Parabéns, João Dória, você está mostrando bem para que você veio, viu? Também hoje é dia do fazendeiro, o homem do campo, que sem ele nós não teríamos a comida para pôr na mesa. Um abraço não só ao fazendeiro, a todos aqueles que trabalham nas fazendas, nas suas missões diárias. Deus abençoe, muito obrigado por tudo que os senhores fazem por nós. E também hoje é o dia do despachante de trânsito, dia do despachante de trânsito. Eu tenho falado aqui dos despachantes de trânsito que estão sofrendo devido a essa pandemia. Precisa reabrir os poupa-tempos, precisa reabrir o Detran para atender exclusivamente os despachantes que prestam grande serviço à população de São Paulo. E para fechar, senhor presidente, queria aqui lamentar a morte de crianças que têm morrido em acidentes de trânsito terrível. Nós tivemos 2 acidentes muito graves esse final de semana. Num deles, nós tivemos, inclusive, um policial militar envolvido, o cabo Rodrigo, que estava se deslocando com a família. Quando houve um congestionamento, ele foi obrigado a parar na fila do congestionamento e o carro dele foi abalroado, ou foi colidido pela traseira por um caminhão, lá na região de Ribeirão Preto. E faleceram 2 crianças. Muito triste isso. Um era enteado do cabo Rodrigo, Pedro Vitor Nascimento, de 16 anos, e também a menina Ana Luísa Melo Ribeiro, de 11 anos, faleceu no local. Que coisa horrível, não? Nós que somos pais, somos avós, que coisa horrível. Eu não sei o que uma família deve sentir, mas deve ser uma dor terrível. Nossos sentimentos a essas famílias, a família do cabo Rodrigo. Estamos orando pela família. E também nós soubemos, morreram além dessas 2 crianças, morreram mais 2 mães também, da região de Valinhos, 2 senhoras, uma mãe e uma filha. Nossos sentimentos a essas famílias também. E além disso, houve um acidente muito grave em Minas também, em Pato de Minas, um acidente onde morreram 13 pessoas na rodovia de Minas. É uma coisa muito triste o número de mortos em acidentes de trânsito, nas cidades, nas rodovias. É uma coisa que o nosso governo tem que sempre estar atento.
fiscalizando, criando leis, criando medidas para se diminuir o número desses acidentes. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Telhada, e repasso essa presidência a Vossa Excelência para que conduza os trabalhos daqui em diante. Obrigado, viu? Alô. Eu convido o deputado Ricardo Melão para que faça uso da palavra na tribuna. Tempo regimental. Muito obrigado, senhor presidente, senhores assessores, senhores deputados aqui presentes, senhores policiais aqui também, nossa fotógrafa ali, não esquecendo de saudar. Hoje eu queria falar com você, cidadão paulista, quando você decide comprar um imóvel na planta, paga parcelas antecipadamente e tem ali uma data, prazo, para que esse imóvel seja entregue. Você espera durante anos, com a expectativa de ir para lá se mudar com a sua família, ou mesmo sozinho, e ter uma vida melhor do que a que você está tendo agora no seu imóvel. Qual é a sensação que você tem quando, passados aí alguns anos, esses imóveis, o seu imóvel não é entregue? Ele se atrasa, e vai atrasando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. É uma decepção. Mas é exatamente isso que acontece, cidadão paulista, quando estamos falando de obras que deveriam ser entregues pelos poderes públicos, e aqui eu não falo só do estadual, falo também dos municipais, e não são entregues, ou atrasam ou ficam completamente paralisadas. Só que você já pagou por elas, você já gastou um valor com elas. Só que, diferentemente de quando você compra um imóvel e não é entregue no prazo, que você vai lá acionar a justiça, vai reaver o seu dinheiro, os seus direitos, responsabilizar os culpados, quando se trata de poder público, o cidadão fica de mãos atadas, não tem o que fazer. E eu tenho feito um trabalho muito intenso de fiscalização das obras paradas e atrasadas do governo do Estado de São Paulo, mas incluo hoje também as dos municípios. E a minha ideia é justamente trazer cada vez mais luz a esse tema e vou começar por alguns setores, só para vocês terem um panorama geral da situação e depois eu segmento. Nós temos hoje no Estado de São Paulo 1.248 obras atrasadas ou paralisadas. Sabe quanto você já gastou com seus impostos quando você paga um boleto de IPVA, quando você paga o ICMS através de um produto que você comprou, seja o seu arroz, seja o seu medicamento, enfim, você já gastou nessas obras? Eu não estou falando do valor do contrato, estou falando do quanto você já gastou nessas obras todas, tanto municipais quanto estaduais. 15 bilhões de reais já gastos. Esse valor já foi gasto, e essas obras não foram entregues. Mas agora eu quero segmentar, e farei isso nessa tribuna, durante toda a semana, vou classificar setor por setor. Eu queria começar com o setor, aquele que eu considero o mais prioritário quando falamos de poder público, que é o setor da saúde, responsável por vidas, responsável por cuidar de pessoas. Só no setor da saúde nós temos o Estado de São Paulo, incluindo Estado, governo do Estado e prefeituras municipais, 135 obras atrasadas ou paralisadas, completamente paralisadas. Sabe quanto você, cidadão pagador de impostos, já gastou com essas obras que não foram entregues? 198 milhões de reais. 198 milhões de reais. São obras aí, 9 delas do próprio governo estadual, que a gente faz uma fiscalização rígida, dura. Deputado Major Meca, quem eu admiro bastante, tem feito uma fiscalização bastante intensa nesse sentido. E nós temos 126 dessas obras
no âmbito municipal nas prefeituras. E aí, para destacar ainda mais esse problema e chamar a atenção, eu gostaria de dizer aqui quais são as top 10 obras pelos valores já pagos por você, cidadão, e por todos que pagam imposto no estado de São Paulo. Vamos começar aqui. 10ª, Botucatu, uma obra do governo estadual atrasada, que é a ampliação do ambulatório de especialidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Você já pagou R$ 2.678.000 nessas obras que era para ter sido entregue em 2017, 9 de janeiro de 2017. Já estamos em 2020 e nada. 9º lugar, Guarulhos, obra atrasada, governo municipal. Você, cidadão, já gastou R$ 2.807.000 para uma obra que era a implantação do Centro de Referência do Idoso, que era para ter sido entregue dia 30 de março de 2017. São Paulo, cidade de São Paulo, aqui temos atrasado uma obra do governo estadual, que é a reforma da divisão de anatomia patológica, 9º e 10º andar aqui, era para ter sido entregue em 2016, fevereiro, 3.468.000. 7º lugar, Jundiaí, obra paralisada da prefeitura local lá, já foram gastos R$ 3.866.000, que era a construção de uma UPA da Vila Progresso. Nós temos também Jundiaí em 6º, obra paralisada, governo municipal, já gastos R$ 5.698.000. Uma UPA, Ponte São José, era para ter sido entregue dia 27 de outubro de 2016. Taubaté, obra atrasada, que era para ter sido entregue ano passado, em 7 de maio de 2019, já foram gastos R$ 7.748.000 para a construção do ambulatório médico de especialidade da cidade, é uma obra municipal. 4º lugar, Cajamar, obra paralisada, prefeitura municipal, R$ 8.961.000. Era para ter sido entregue 19 de junho de 2015. Mais de 5 anos. Nada. Você já gastou aí quase R$ 9 milhões e nada. Pessoas morrendo. Filas para ter um atendimento digno na área da saúde e está aqui, parado. Né? É a construção, aqui no caso, do Hospital Municipal de Cajamar. 3º lugar, Suzano, obra atrasada do governo estadual. Já foram pagos mais de R$ 38 milhões. Era para ter sido entregue em 17 de outubro de 2014. 2014, não dá nem para dizer que era para ter sido pronta para a Copa do Mundo, que é até uma piada falar que ia ser inaugurada até a Copa do Mundo. 2014 foi o ano da Copa, né? E aí nós temos as top 2 em São Paulo do governo estadual, né? Só para complementar essa obra de Suzano, seria a reforma e ampliação do prédio principal e a construção do prédio novo do Hospital Auxiliar. E aí, top 2, São Paulo, as duas aqui na cidade de São Paulo são obras do governo estadual na área da saúde. Aqui está em 2º, já foram gastos R$ 31.491.000, que é obra de reforma e ampliação e adequação da UTI localizada no 11º andar do Hospital das Clínicas de São Paulo. E a número 1, obra que visitei no dia 13 de janeiro desse ano, fui lá pessoalmente, fiz um vídeo explicando todos os problemas nela envolvidos, né, que era um hospital, que era um braço auxiliar do Hospital das Clínicas de São Paulo, que era para ser adaptado, né, para atender ali pessoas com problemas relacionados ao uso e dependência de drogas. Não foi concluída, era para ter sido entregue dia 3 de junho de 2014. Essa eu acho que antes da Copa, pelo jeito. Foram gastos R$ 42.885.000 e nada. E aqui, gente, eu não vou apontar apenas um culpado. Às vezes é fácil a gente falar que é culpa do atual governante, que é culpa da empresa, enfim, a culpa é do poder público em geral. Por isso que é tão difícil achar o responsável. Porque é ou culpa dos órgãos que demoram na liberação das licenças, ou é culpa da gestão anterior, que planejou uma obra sem ter dinheiro, de forma populista e eleitoreira, ou é culpa também da gestão atual, que não quis dar continuidade a uma obra anterior, porque ficou preocupado em fazer uma nova que traria mais visibilidade. Enfim, é culpa
de muita gente, é culpa geral. E não podemos deixar essa situação ficar do jeito que está. Precisamos encontrar os verdadeiros responsáveis e puni-los, e não permitir que se construa uma nova obra até que as anteriores sejam concluídas. Isso é respeito a você, cidadão, pagador de impostos. Por quê? Na hora de pagar o seu boleto, você não pode atrasar um dia, senão você paga a multa. Agora, o governo, o poder público, pode atrasar quanto quiser, porque, pelo visto, não acontece absolutamente nada. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ricardo Melão. Próximo deputado, o deputado Major Meca. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, a todos que nos acompanham pela Rede Alesp e pelas redes sociais. Desde que eu trouxe a essa tribuna a gravíssima condição que atravessa a Fundação para o Remédio Popular, a FURP, no município de Guarulhos, eu venho recebendo inúmeras ligações, mensagens de famílias desesperadas que estão precisando de remédios e não têm condições financeiras para comprá-los. Inclusive policiais militares, inúmeros operadores de segurança que estão passando dificuldade com familiares, entes queridos doentes e não têm dinheiro para comprar o remédio. E nós, no estado de São Paulo, com uma fábrica de remédios amplamente equipada, parada, estacionada, com os funcionários com os braços cruzados. Uma fundação que deu início aos seus trabalhos em 1974. Uma fábrica que produz, pelo menos no nosso controle aqui, 19 remédios de alto custo. Dentre eles, um que nós precisamos ajudar uma família, que chama-se Laronidase, onde esse remédio, o custo desse remédio é de R$ 4.500. Trata-se de um remédio que controla uma doença metabólica de origem genética, que causa o acúmulo de moléculas de açúcar no organismo. E a pessoa não tem como sobreviver sem a manutenção desse medicamento. E nós acompanhamos, nós assistimos o povo do estado de São Paulo, vocês que estão aí em casa, que pagam impostos, abandonados. Na semana passada, no dia 16 de setembro, eu apresentei no Ministério Público uma representação para apuração da prática de crime por essa ação ou omissão levada em prática pelo governo do estado de São Paulo, pelo Agripino Dória e seus asseclas, que estão virando São Paulo de cabeça para baixo. Como aconteceu na última visita que fiz à FURP, onde constatei 1,5 milhão de comprimidos de anti-inflamatório abandonados numa prateleira, fabricados em janeiro de 2018, venceram em janeiro de 2020 e ainda encontram-se lá, naquela prateleira, nesse momento, à disposição para incineração. Mais de 1,5 milhão de comprimidos. As autoridades do nosso Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas, o povo aguarda medidas severas dessas autoridades na apuração
e na responsabilização de seus autores. Nós continuaremos a cobrar todas as autoridades na tribuna dessa Assembleia Legislativa, onde a nossa principal função é a fiscalização do Poder Executivo, e nós ouvimos agora a fala do deputado Melão em relação a obras, ou seja, em todos os setores em que nós vamos fiscalizar, nós detectamos coisas erradas. Impressionante, principalmente como não vemos a responsabilização do governo do Estado de São Paulo. Ao menos acompanhamos ou assistimos à publicidade desses atos criminosos, com ações e omissões que estão tirando vidas de cidadãos de bem, de trabalhadores que estão passando por seríssimos problemas ao longo dessa crise sanitária. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Encerrado nesse momento. O senhor vai escrever de novo? Então fique à vontade, já pode fazer uso da palavra então, por favor. Vossa Excelência tem um tempo regimental novamente de 5 minutos. Uma boa tarde novamente, eu retorno agora para falar a respeito dos nossos policiais militares. Como foi citado na matéria da Folha, colocar freio nos policiais. É dessa forma que o governador João Dória e sua equipe trata os nossos policiais militares, trata os nossos policiais civis, todos os operadores do Estado de São Paulo, como se não fossem seres humanos. Não os tratam com dignidade. Esse colocar freio, você que está em casa, você sabe o que é esse colocar freio? Isso, na verdade, já acontece há muitos anos em São Paulo e o João Dória está repetindo agora. O policial que, defendendo a sua vida, que defendendo você, cidadão de bem, troca tiro com um criminoso, porque o criminoso hoje todo mundo sabe, é ousado, anda armado de fuzil, atira, enfrenta a polícia. O policial é punido. O policial, ele sai do seu horário, é colocado num horário de 5x2, trabalha 5 dias ininterruptos. Sabe para quê? Sabe por quê que o governo faz isso? Porque o governo sabe que paga um salário de miséria e ele colocando o policial no 5x2, o policial vai perder o bico. Aí o policial não consegue colocar arroz, feijão no prato da esposa e dos filhos. Aí o policial pega e começa a recolher as mãos e não quer combater o crime como deveria, porque senão a família dele vai passar fome. Essa é a forma de colocar rédea. Pegar o policial que se envolveu numa troca de tiros, defendendo a vida dele, defendendo você, cidadão de bem, e transfere o policial lá para o outro lado da cidade. O policial mora na Zona Leste, é transferido para o extremo da Zona Sul, lá no Grajaú. Ele demora 3, 4 horas para chegar no serviço. Para ir, mais 3, 4 horas para voltar. O nível de estresse dele explode lá em cima. Isso gera reflexos na família. É dessa forma que o governo coloca rédea no polícia. Como eu trouxe ao conhecimento nessa tribuna, e é impressionante como nada acontece. Medida alguma é adotada pelo governo, pela Secretaria de Segurança Pública. No Paraisópolis, o governador inventou o Favela Fest. De todas as mentiras, promessas de campanha que ele fez, de fazer a polícia a segunda mais bem paga do país, o policial vai ter assistência jurídica, o policial vai receber o antecipado em pecúnia a sua licença-prêmio, o sargento e o cabo vai receber
pelo acúmulo de função, por substituição, as viaturas serão blindadas, haverão fuzis das radiopatrulha, tudo mentira, tudo enganação. Falou que ia combater o pancadão, enganou o povo de São Paulo. No primeiro problema, primeira situação de crise que houve no Paraisópolis, ele implementou o Favela Fest, ou seja, oficializou um evento promovido pelo primeiro comando da capital, o crime organizado, para que seja feito venda de drogas para crianças, para adolescentes, bebida alcoólica para criança, maconha à vontade para todo mundo. Os moradores da comunidade não aguentam, não suportam o cheiro de maconha, o barulho na porta de casa. Aí o João Dória determinou que as viaturas estacionem ao redor da favela sem entrar lá dentro. Estacionem ao redor e se passar um ladrão e atirar no policial e acertar o policial, não é para fazer o acompanhamento, não é para persegui-lo, para tentar prendê-lo. Só chama o resgate e socorre o policial. Se morrer, o policial para ele é um número. Enterra, como nós já enterramos quase 90 policiais militares esse ano. É desse jeito que funciona a rédea criminosa do governo. O governo está matando os nossos policiais. Nossos soldados estão passando fome, tiveram diminuição do seu salário. Ele mandou para essa casa aqui. E é incrível que tudo que vem do governo para cá é aprovado. Tudo que vem do governo para cá é aprovado. Cortou o pagamento de 1/3 de férias dos policiais. Suspendeu a antecipação de 50% do 13º. Diminuiu os precatórios de 30 para 11 mil reais, prejudicando ainda mais os veteranos, que já foram prejudicados. Com a proteção social estão ganhando menos porque estão contribuindo mais. Ou seja, nada para esse governo é o suficiente, nem entregar a própria vida, nem produzir para São Paulo, para você, cidadão de bem, que os nossos soldados, aqui em São Paulo, o número de homicídios a cada 100 mil habitantes está em 6,4, um número menor que qualquer país da Europa, nos Estados Unidos, e os policiais o fazem por vocação, em respeito a você, cidadão de bem, e o governador João Dória desrespeita, cospe na cara dos policiais, chama os veteranos de vagabundos. Vagabundo, pelo que nós estamos entendendo, é o senhor, com a prática que está sendo levada a efeito nesse estado de calamidade, que ao invés de salvar vidas, os senhores estão comprometendo vidas. Num estado onde inúmeros comércios foram fechados, um número exorbitante de desemprego, por conta das suas medidas atabalhoadas para a prática de marketing, para o senhor querer aparecer e confrontar o presidente Jair Bolsonaro. São Paulo já passou de 32 mil mortes por coronavírus, quase 1 milhão de infectados, o epicentro no Brasil, por conta das suas ações e das suas omissões irresponsáveis, que está comprometendo a vida dos cidadãos de bem e dos nossos policiais militares, soldados que estão passando fome, dificuldade. Se eu abrir meu celular aqui, ó, eu mostro o tanto de mensagem de pedidos de socorro. E o senhor que mentiu para os nossos policiais não toma uma medida para estender a mão a esses homens, a essas mulheres, a esses pais de família. Infelizmente, pregar a placa na porta do Palácio dos Bandeirantes precisa-se de governador. Muito obrigado, deputado. Encerrado o pequeno expediente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor deputado. Havendo acordo de lideranças,
Peço o levantamento da presente sessão. Regimental. Muito obrigado, senhor deputado. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência adita a ordem do dia com os seguintes projetos. Primeiro, projeto de lei número 1156 de 2019, vetado totalmente. Segundo projeto, PL número 307 de 2020, vetado parcialmente. Havendo acordo de líderes, antes de dar por levantados os projetos, convoco Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia da última quinta-feira e os aditamentos anunciados. Muito obrigado a todos. Está levantada a sessão.